Olá, a gente está de volta agora para praticamente concluir o curso. A gente está dando início ao módulo 7, em que a gente se propõe agora a ter um olhar mais específico para a questão local, no que se refere à questão da desigualdade e da pobreza. Então, basicamente nesse encontro de hoje eu vou fazer um panorama geral sobre o desenvolvimento local e a pobreza, a questão local e a pobreza e a desigualdade. Bom, a gente vai apresentar aqui os objetivos da aula. Basicamente, a gente quer fazer um panorama geral do curso, desse módulo do curso, que a gente vai desenvolver a questão do desenvolvimento local. E a gente vai apresentar genericamente esse tema, desenvolvimento local, que é um tema com múltiplos desdobramentos. A gente vai, na verdade, pontuar algumas questões aqui, porque essa é uma literatura muito forte, muito emergente. Inclusive, tem um aspecto da literatura que a gente vai chamar a atenção, de um conceito emergente, que é a questão do capital social, associado ao desenvolvimento local. Nós não vamos nos aprofundar aqui, a gente vai dar muita ênfase à questão das experiências e as vivências locais. E para isso a gente vai convidar nesse módulo do curso 2 economistas formados aqui pelo Instituto de Economia que têm vivências com o tema local, com o tema de desenvolvimento local. A Roberta Muniz, ela já há alguns anos vem dando conta de trabalhos com economias monoindustriais. Então, ela vai destinar uma aula inteira sobre essa questão das potencialidades, a questão do desenvolvimento local em economias monoindustriais. Já o Igor Becker vai discutir a agricultura familiar, sendo ele próprio um agricultor familiar, um pequeno agricultor familiar. Então, a gente vai destacar aqui, em aulas específicas, esses 2 grandes vetores que são importantes para a questão do fluxo local de renda, da geração de renda local e da questão, então, da associação com a questão das desigualdades e da pobreza em termos locais e como tirar, então, as pessoas desses contextos de pobreza e fazer associações com questões que a gente desenvolveu no curso, como a mobilidade social. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer nesse encontro breve de hoje, que eu estou apresentando esse panorama. A gente parte de uma visão hegemônica do desenvolvimento econômico. E a gente está muito acostumado na ciência econômica a associar desenvolvimento econômico com crescimento, promover crescimento econômico, promover progresso e aumento da riqueza, ampliar o estágio econômico, a questão de ampliar capital, tecnologia, fatores de produção, usos dos recursos naturais. Então a gente está basicamente acostumado com essa perspectiva de visão de desenvolvimento e que na verdade a gente quer superar isso nesse módulo, que é a noção do desenvolvimento local. Então basicamente é essa a lógica que a gente quer incutir aqui no nosso módulo 7. E para isso a gente precisa ir aos locais, tanto no campo como nas cidades pequenas e médias. A gente tem lá uma dinâmica muito diferente do grande tecido urbano que a gente está acostumado. Então a gente vai levar em consideração essas características e esses contextos específicos. Vocês lembram que a gente vem valorizando desde o início do curso essa ideia de que a gente está lidando com um problema que é multidimensional e que merece ser levado em consideração sempre todos os contextos referentes a eles. Então vamos levar isso em consideração sempre na nossa análise. E aí, valorizando essa questão local em relação ao desenvolvimento, a gente precisa levar em consideração que isso associa o desenvolvimento local a vários fatores, né? E há digamos assim, um certo consenso na literatura que leva em consideração que tanto as questões sociais como culturais e políticas de cada localidade são extremamente importantes para a discussão do desenvolvimento local. Aliás, há uma literatura muito importante na área de instituições que leva isso em consideração.
Nesse sentido, a gente precisa superar aquela visão hegemônica de desenvolvimento associado a crescimento e dizer que ela não é suficiente para responder aos problemas locais. A gente, na verdade, está levando em consideração uma série de questões que vão além da questão do local. Então, esse é um ponto muito importante da nossa análise. E outro aspecto muito importante desse tema de desenvolvimento local é a associação com a ideia de sustentabilidade. Tá? Hoje em dia a gente trabalha com a noção de sustentabilidade econômica, sustentabilidade socioeconômica, sustentabilidade socioambiental. E uma parte da literatura também vai levar em consideração isso, inclusive apontando como sendo essa a grande nova perspectiva do desenvolvimento. Então, a associação do desenvolvimento local leva em consideração essa dimensão da sustentabilidade socioeconômica. E aí eles vão valorizar uma coisa que a gente já mencionou em outros módulos, quando, por exemplo, falou da Eleanor Ostrom, da economia cooperativa e da cooperação e dos esforços de cooperação, que é a ideia de que você vai desenvolver e se levar em consideração essa interação cooperativa que é de baixo para cima. Então você vai ter ali naquele tecido social de base as pessoas engajadas, as comunidades locais participando e sendo sujeitos ativos no processo de transformação social. Essa literatura sobre desenvolvimento local vai chamar a atenção da importância para esse tipo de abordagem, dizendo o seguinte: olha, os atores daquela localidade são muito importantes para o desenvolvimento local. A gente vai ter conversas com a Roberta e com o Igor em que eles vão valorizar isso, falar da importância dos atores locais, inclusive para o desenvolvimento local, em que eles vão aqui falar da dimensão da economia e da cidade monoindustrial ou da cidade que é eminentemente agrícola. E aí o que a literatura faz? A literatura hoje está discutindo quais são as formas de capital, e ela vai dividir em 4 grandes conceitos de capital, mas um deles é emergente, que é o capital social. Na verdade, a gente já está acostumado com a literatura, e na literatura de crescimento e desenvolvimento, a gente está acostumado em considerar capital natural, capital físico e capital humano. Capital natural, basicamente, são os recursos naturais, e isso vai explicar por que alguns países têm abundância de certos recursos e se especializam em certas produções, que vão desde o Brasil, que tem múltiplos recursos naturais e múltiplas produções, ao Chile, por exemplo, que é especialista em cobre, e isso faz com que ele seja altamente centrado numa indústria específica. Tem também o capital físico, e o capital físico, basicamente, a gente está discutindo de infraestrutura, estoque de capital, tecnologia, e aqui isso é um grande diferencial das economias que são mais ricas daquelas que são mais pobres. Já o capital humano, que também vai gerar um diferencial muito grande das economias mais ricas e mais pobres, tem a ver com o nível de educação, a saúde e acesso a uma série de elementos básicos que vão gerar um grande potencial de cidadania para a sociedade. Já o capital social é um conceito emergente, e aí isso tem aparecido em várias literaturas que vão desde a ciência social aplicada, você vê cientistas sociais, antropólogos usando esse conceito, até os economistas da área de instituições. E aí, basicamente, o centro da análise é levar em consideração a importância da organização social, da confiança da população e a participação na tomada de decisões, e isso efetivamente vai propiciar um terreno para a melhora da coordenação de ações, de políticas, e isso vai propiciar uma melhora do desenvolvimento local. Fazendo uma analogia com, por exemplo, o módulo 2, que a gente discutiu a igualdade de oportunidades, a questão da desigualdade educacional, uma das coisas que vai, por exemplo, chamar atenção para o êxito em determinadas localidades, em determinados municípios do Brasil, lá no interior do Ceará, por que ali existe excelência de educação? Porque certamente ali houve uma pacificação da sociedade em torno desse
projeto. E é isso que vai propiciar uma reprodução de uma educação de qualidade. Então, nesse sentido, essa noção de capital social se torna muito importante. E aí, amadurecendo essa ideia, a gente fala da relevância do capital social para o desenvolvimento local. E basicamente, a gente quer centrar essa análise, com um viés mais econômico, da importância das instituições e do sistema social como elemento fundamental para desenvolver aquela esfera local. Então, basicamente, você tem que engajar parte da população na participação, você precisa criar redes de confiança e de participação e de colaboração e engajamento cívico. Isso, quando você vai para a localidade, é muito mais plausível. Quando você está num grande tecido urbano, é muito difícil de você fazer esse tipo de engajamento de ações coordenadas. Mas aqui aponta para uma ideia de, quando você descentraliza e vai para o local, você está levando em consideração um elemento muito importante, que é a participação local e como isso vai propiciar um salto institucional, um salto de melhora de engajamento da participação da sociedade, e isso vai se traduzir em aumento do bem-estar local, em desenvolvimento local. E aí, o que o slide 8 está chamando a atenção para a gente é essa coisa da participação, a ênfase na participação. E aí, tem uma literatura que trabalha com essa noção de desenvolvimento centrado em valores, né? Que basicamente a ideia aqui compartilhada é que o desenvolvimento daquele local tem a ver com uma escolha das sociedades, né? Tem, na verdade, a ver com os valores comuns comungados por aquela localidade e são definidos pelos atores. Então, por exemplo, o Igor vai falar um pouquinho da agricultura familiar. Há uma diferença gritante do agricultor familiar que é isolado para o pequeno agricultor familiar que é cooperativado. Então, a gente tem uma rede de colaboração que muda completamente a esfera e a análise do desenvolvimento local em determinadas localidades. Então, isso é muito importante. Valorizar a cultura, as ações e as decisões locais, muito mais do que valorizar aquilo que vem de fora para dentro, o que é imperativo do mercado global e que deveria se traduzir no local. Não. Aqui a gente está discutindo a potência do local e como isso vai reverberar para o restante da sociedade. E aqui, puxando um pouquinho mais o assunto, até porque essa discussão do capital social, ela tem uma ênfase na área de justiça social também, e aí a gente sempre tem valorizado a abordagem do Amartya Sen, que foi por várias vezes mencionada aqui no curso. E aí ele vai chamar atenção na sua abordagem de capacidades para a importância de você criar um ambiente cooperativo, um ambiente social em que você vá propiciar um clima favorável para que o indivíduo, na sua individualidade, consiga ter autonomia de tomada de decisões e consiga se emancipar. E isso é muito importante, ele vai levar em consideração esse ambiente geral e como isso condiciona as ações individuais. Então, o coletivo é muito importante para propiciar um cenário para a tomada da decisão individual por parte dos agentes econômicos. E aqui então, já encerrando essa breve introdução, esse breve panorama do módulo 7, a gente quer dizer que a visão de desenvolvimento hegemônica, na verdade, ela é apenas uma visão. Existem várias outras e quando a gente vai para a dimensão local, a gente precisa recuperar todo um debate que existe sobre isso. A gente vai valorizar dois grandes blocos de possibilidades de estudo do local aqui. E por isso que a gente trouxe os nossos convidados para o curso. A Roberta Muniz vai discutir as economias monoindustriais, né? E vai discutir a realidade socioeconômica desses municípios que são centrados numa atividade econômica.
E o Igor Becker vai discutir a agricultura familiar, todas as especificidades e a questão da desigualdade dentro da agricultura familiar. Então é isso, gente. Estamos, então, prontos para começarmos o módulo 7 e que vocês tenham um bom proveito com essas experiências compartilhadas agora nesse módulo. Um abraço, até a próxima.